dias de atividade. O primeiro é hoje, o segundo será no dia 22 de junho, e o terceiro dia, para fechar esse ciclo de junho, é o dia 30, né? E esse ciclo de rodas de diálogos tem como tema a vida e obra de Carolina Maria de Jesus. Então, a ideia é que nesse mês a gente possa mergulhar na literatura de Carolina, né, nesse espólio literário, nessa construção dessa intelectual, dessa pensadora brasileira, né, dessa autora. E a gente vai fazer isso começando de hoje, né, com convidadas mais que especiais. Antes de chamar essas convidadas, eu queria pedir à professora Cessa Reis que desse algumas palavras para a gente abrir essa noite, né? Ela, enquanto liderança do Laberê, né, enquanto professora que idealizou esse grupo. Então, eu peço que Cessa Reis possa conversar um pouco, falar alguma coisa, dar umas boas-vindas para a gente. Fica à vontade, professora. Olá, gente, boa noite a todas as pessoas presentes e que estão nos ouvindo também pelo YouTube. Dizer da minha satisfação de estar aqui com Tamires, que é uma estudiosa de Carolina Maria de Jesus, e de vê-la. Travou, foi? Não, tá tranquilo. Tá tudo travado aqui para mim. Mas, de vê-la articulando, né, grandes mulheres, lideranças nos seus espaços, nos seus lugares, né, e trazer para cá, para essa conversa. Então, Tamires, primeiro eu quero agradecer a você, né, por essa sua articulação e pesquisadora dessa temática, dessa mulher tão querida entre nós, dessa doutora Carolina Maria de Jesus, né? Dizer às convidadas que é muito bom ter vocês aqui, dizer a Vera que é muito emocionante tê-la aqui, Vera, né? Que coisa linda, a gente está com a filha dessa mulher doutora tão querida, né, que é a Carolina Maria de Jesus. Dizer que esse projeto, ele começou em uma disciplina, né, a disciplina de Educação das Relações Étnico-Raciais, num programa de pós-graduação. Quer dizer, na verdade, lá nós começamos a exposição. Né? Esses quadros que vocês veem aqui ao fundo, né, são quadros de intelectuais negros e negras que nós fizemos questão de, durante a disciplina, conhecer essas pessoas. E o resultado da disciplina foi uma exposição de quadros. E esse projeto ele veio ampliar mais ainda essa exposição. A exposição ela fica lá no Centro de Educação da UFPE, lá na biblioteca do Centro de Educação, onde fica essa exposição com mais de 26 quadros de intelectuais negros e negras, né? Dizer a Vera que foi muito bom saber, né? Porque nós escolhemos uma foto que é muito conhecida, muito famosa, né, Vera? E aí, Vera vai dar um toque para a gente. Vera, esse quadro agora, porque os quadros estão aqui na minha casa por causa da pandemia, porque esses são quadros novos, que o projeto renovou, né? Por isso que não está lá na UFPE. E aí, Vera, nós vamos sim mudar esse quadro, né? Nós vamos esperar que você mande uma foto aí, né, bem representativa da nossa Carolina, para a gente mudar o quadro. E esse vai ficar para mim. Terminei ganhando presente também, né? Esse quadro vai ficar para mim. E nós vamos sim renovar, porque eu até gostaria que, com certeza, você falasse aqui o porquê, né, dessa necessidade da gente rever esse quadro. Muito bom estar com vocês aqui, muito obrigada. E assim, também de encontrar as carinhas de pessoas aqui, não é, tão envolvidas com esse tema. Então, isso é muito bom, muito importante. A gente pediu para as pessoas, né, já entrarem com o vídeo fechado, mas, olha, porque isso termina mexendo com a internet. Mas é muito bom também a gente aparecer, né, para a gente registrar as presenças aqui, tirar uma foto. Né? Então, depois, lá no finalzinho, viu, a gente pede para que as pessoas abram suas câmeras para a gente registrar, né, as carinhas de vocês aqui entre nós. Muito obrigada. Então, devolvo aí a palavra para a Tamires dar continuidade. Muito obrigada, professora Cessa, pelas palavras. Sem mais delongas, eu vou começar a chamar as nossas convidadas, né?
Só explicando um pouquinho da dinâmica. Nós temos 3 convidadas, né? Eu vou chamar uma por uma, cada uma vai ter um tempo, né, de fala, que é o de praxe, que a gente sempre faz, entre 10 a 15 minutos, para cada uma expor, né, as suas ideias, as suas reflexões acerca do tema da autora, cada uma do seu lugar, mas depois a gente vai abrir uma roda mesmo para que as pessoas possam interagir, para que a gente possa conversar, possa trocar, né? Essas inscrições vão ser feitas no chat, quem quiser vai poder abrir a câmera, falar, quem não quiser vai poder digitar a pergunta ou comentário no chat e tudo vai acontecer. Então, não poderia ser diferente, né? Eu não poderia deixar de chamar como primeira convidada para falar, assim, quero dizer da minha emoção, né, como Cessa bem colocou, assim, eu nunca na minha vida imaginei que eu estaria, né, numa mesma sala, mesmo que em formato virtual, da professora Vera Eunice de Jesus, né, assim, um dia desses eu estava vendo uma live e um dos professores da live, ele falou uma coisa que traduz muito o que eu estou sentindo nesse momento, né? O livro Quarto de Despejo, ele já começa falando do dia do aniversário da Vera Eunice, né? E eu li tantas vezes esse livro, eu li tantas vezes essa parte, né, esse início, e nunca que eu poderia imaginar que eu estaria hoje aqui, frente a frente com Vera Eunice, tendo a oportunidade de conversar com ela, né? Então, eu vou chamar a professora Vera Eunice de Jesus, né? Ela é professora de língua portuguesa aposentada da Rede Estadual de São Paulo e é também professora da educação infantil da Rede Municipal de São Paulo e é a filha de Carolina Maria de Jesus. Às vezes a gente tem até a impressão que a gente já conhece, né? Quem lê Carolina, quem é leitor de Carolina, fica com aquela sensação de que já conhece a Vera Eunice, de tanto que ela está presente na obra inteira. Então, professora Vera Eunice, a palavra é sua. Fique à vontade, nos agracie com a sua fala. Boa noite, né? É sempre um prazer muito grande participar de lives, e lives da região Nordeste, eu adoro fazer lives com o pessoal do Nordeste, porque eu tenho percebido que o pessoal do Nordeste tem acompanhado muito a Carolina Maria de Jesus, em tudo. E as participações que eu tenho feito, tanto presencialmente como em lives, o Nordeste está sempre presente, né? E é uma satisfação muito grande também eu estar com a Rafaela e com a Andréia, que elas são representantes, assim, muito ativas com a Carolina Maria de Jesus, né? Cada uma na sua área. A Rafaela como pesquisadora e conselheira das obras de Carolina, e a Andréia como atriz, representando Carolina Maria de Jesus em Diário de Betita. O que eu tenho que falar é que hoje o meu objetivo é colocar a Carolina Maria de Jesus na literatura brasileira. Esse é um dos meus grandes objetivos, né? Porque o outro objetivo é colocar o acervo da Carolina assim, para que todos possam ver, que todos possam manusear, e os adolescentes possam acompanhar, como a Carolina Maria de Jesus escrevia. Porque eu mesma, agora, aos 60 anos, eu tinha uma noção de como a Carolina escreveu, porque eu vivi com ela a vida toda. Mas eu sei que ela falava que ela escreveu o Quarto Despejo em papéis de pão. E eu não tive a oportunidade de manusear o Quarto Despejo. E quando ela entregou o Quarto Despejo para o Audálio Dantas, eu tinha ali uns 5 anos. Então, eu não me lembro de ter visto esse manuscrito. E agora, aos 60 anos, fui no Museu Afro e eu vi que realmente minha mãe escreveu o Quarto Despejo em papéis de pão. Você percebe que o papel de pão não dá nem para manusear, né? Então, isso é um dos meus objetivos. Eu sei que a vida da Carolina não foi muito fácil, eu sempre digo que minha mãe sofreu muito a vida inteira. Eu acho que o momento mais feliz da vida dela, assim, ao meu ver, foi quando ela viu escrito Quarto de Despejo. Ela olha o livro, assim, ela coloca o livro no alto, e ela mesma fala, Quarto de Despejo, Carolina Maria de Jesus.
Diário de uma Favelada. Mas ali eu senti, eu lembro bem que ela, ali eu vi a Carolina Maria de Jesus feliz. Mas o grande sonho da Carolina era ser escritora, isso ela conseguiu, mas não foi bem o que ela almejava. Ela almejava ser uma escritora, mas uma escritora que escrevesse diário, romances, que escrevesse os poemas dela, os provérbios, as peças teatrais, né? A Carolina sempre sonhou em ser escritora renomada, mas, infelizmente, ela não conseguiu ver seu sonho realizado, né? Porque, como eu tive uma conversa com o Audálio Dantas, antes do falecimento dele, e eu disse a ele que o maior erro dele foi quando minha mãe mostrou para ele os manuscritos dela, ele deveria ter olhado o diário que ele se interessou, mas deveria ter visto também os romances do que ela tinha escrito. Ele deveria ter continuado com a obra de Carolina. E ali ele só fez o diário, e como o diário vendeu muito, então ele já deixou minha mãe de lado. Apesar de ele falar que minha mãe era difícil. Eu também achava minha mãe muito brava, mas hoje, analisando a vida dela, com 3 filhos, os problemas que ela tinha, eu acho que ela tinha razão suficiente para ser uma pessoa assim bem enérgica, né? Mas, ao falecer, eu consegui pegar todos os manuscritos da Carolina, né? E o pessoal fala, você fala Carolina em primeira pessoa e Carolina em terceira pessoa. A Carolina em primeira pessoa é aquela Carolina que é minha mãe, que me criou, que eu convivi o tempo todo. A Carolina em terceira pessoa é aquela escritora, e eu sou bem crítica. Acho que sou até mais crítica que os críticos. Eu posso dizer que a Carolina Maria de Jesus, você olhando, assim, analisando os manuscritos dela, as obras dela, as obras são muito bonitas. São muito ricas no lirismo, né? E, então, com a oportunidade de a Companhia das Letras ter conseguido, né, os direitos autorais dos manuscritos da Carolina, então vamos começar a publicá-los, né? Então são várias obras, né? 27, então, são várias obras. E o mais engraçado, que eu acho até engraçado, é que são várias obras. E de primeiro momento ficou o que a Rafaela iria fazer, as obras, mas depois era muita coisa. Rafaela. Era muito, né? Então, resolveu-se que iam pegar mais conselheiras. Então, pegamos mais conselheiras, né? Então, veio a Felisberto, veio a Miranda, veio a Amanda, né, que é indicada pela Rafaela mesmo, né? Eu já estava e entrou a Conceição Evaristo. Aí enriqueceu mesmo o cenário, né? E, de momento, ficou que ia ficar subdividido, que uma turma ia ficar com os diários, outra turma ia ficar com os romances, outra turma ia ficar com os poemas, outra turma ia ficar com os contos. Mas quando fomos olhar, todo mundo foi olhar os diários, todo mundo se encantou pelo diário. A Rafaela está aí para testemunhar. E aí, a Companhia das Letras, aí foram olhar os romances, todas queriam os romances. Aí foram olhar os poemas, todas queriam os poemas. Então, a Companhia das Letras falou, vamos fazer assim, vamos deixar todas no diário, e depois vamos trabalhar todas juntas. Então, agora nós estamos todas no diário. E o trabalho, eu, particularmente, quando o diário iniciou assim, o trabalho, eu, particularmente, achava que seria muito fácil, mas é muito árduo. Não é fácil. Porque a gente está ali, o negócio é difícil. Por quê? A minha mãe tem um português muito culto, então você tem que procurar as palavras.
conversando com a Conceição Evaristo agora, ela falou, Vera, eu lendo Casa Alvenaria, eu achei um vocabulário aqui, uma palavra aqui, e eu não achei em lugar nenhum. Então, eu fui procurar no Google e minha assessora me ajudou, achei no vocabulário egípcio. Então, minha mãe tinha um vocabulário muito culto. Então, às vezes, ela se enrosca no vocabulário dela. E esse vocabulário ela usava dentro de casa com a gente. Então, é uma coisa normal para ela, uma coisa normal para ela. Então, nós estamos agora trabalhando no caso da alvenaria. E o trabalho maravilhoso que vem vindo aí para julho, né? As meninas trabalharam muito. A Conceição Evaristo, ela só enriquece porque ela tem uma tranquilidade muito grande, uma tranquilidade que falta em mim, falta na Rafaela, falta... Mas a Conceição Evaristo, ela coloca tudo ali, todo mundo nos seus devidos lugares, né? Então, o trabalho fluiu muito bem, e depois que a gente lançar o Caso da Alvenaria, que já está pronto, a companhia quer editar o Quarto de Despejo, mas o Quarto de Despejo como ele é, porque o Caso da Alvenaria vem aí como minha mãe escreveu. Não tem mudanças, não. E eu lembro que eu pedi, né? Eu falei para ele se desse para colocar do jeito que minha mãe escreveu, o açúcar com 2 S, a farmácia com PH, e eles falaram que não dava, porque tem uma lei federal aí que não admitia. Mas aí nós ficamos até meio chateadas, mas depois ele conseguiu que venha aí do jeito que a Carolina escreveu. E quando eu falava que a Carolina é semi-analfabeta, o pessoal falou para mim, a Lélia Gonzalez falou, Vera, a sua mãe não é semi-analfabeta. A sua mãe, ela aprendeu português. O PH, o açúcar, é tudo do português. E vem mostrando como vem vindo a mudança da língua portuguesa, né? E a minha mãe, ela viveu o letramento. Minha mãe, desde pequena, aos 4 anos, ela já acompanhava o avô dela nas leituras que os brancos faziam naquela época, porque minha mãe vem de pós-escravatura. Então, minha mãe pegou bem aquela fase de a libertação dos escravos, entre aspas, né? Então, os brancos liam e para o avô, e ela acompanhava o avô. Por isso que ela era uma menina chamada de antipática. Por quê? Ela já conversava aos 4 anos diferente das meninas e das pessoas lá. E ela falava coisas que eles não entendiam, porque ela já estava no letramento com o avô, né? Por isso que ela teve todo aquele problema de Sacramento. Mas, o bom disso tudo é que hoje eu vejo a Carolina, assim, muito... hoje está no auge, né? No Brasil e no mundo. Porque a Andréa Ribeiro esteve aí na Alemanha, levou a peça dela para a Alemanha, e foi muito apreciada na Alemanha, foi ovacionada. A Rafaela tem feito vários trabalhos com os alunos, nas escolas, nas lives, nos livros que ela trabalha, então, pesquisando. E, dentre essas duas, temos muito mais Carolinas por aí. Temos a Tula Pilar, temos a amiga da Tomás, a Dirce Tomás. Dirce Tomás. Um papel maravilhoso. Temos o Wilson Rabelo, que ele também faz um monólogo de Carolina. E isso é que eu quero da Carolina. Eu quero as pessoas homenageando a Carolina. Né? Eu quero que, quanto mais pessoas fizerem homenagens à Carolina, é o que me interessa, porque é o que ela me pediu. Porque ao falecer, ela me deixou uma carta. E ela pede nessa carta, não deixe minha memória morrer. E é o que eu estou fazendo. Dentre vários pedidos que ela fez, esse é um que eu estou fazendo. E fora nome de ruas, nome de escolas, as palestras e lives que eu tenho feito em escolas, de todo tipo de escola. A escola de educação infantil para crianças de 5 anos. Eles ficam encantados porque eles veem que a Vera saiu do livro, eles acham, né? A Vera saiu do livro, então eles ficam assim, como eu me sinto a Branca de Neve saindo do livro. Porque eles ficam apaixonados. Eu fiz uma live para umas crianças de 10, 11 anos, uma live não, uma palestra, e quando acabou a palestra,
a professora falou, olha, agora vocês vão lá, um por um, em fila, abraçar a Vera. E eu estava num palco, assim, bem no meio do palco, um pá. E aí, quando ela liberou, eles foram tudo de uma vez. Eles me derrubaram, olha, o sofá virou de ponta cabeça, eu fiquei com as pernas para cima. E aí, as professoras ficaram tudo preocupadas com isso. Então, eu tenho feito lives, como eu fiz uma em Paraisópolis, e eu vi as meninas da comunidade, elas apaixonadas pela minha mãe. Elas estavam falando que iam atrás dos sonhos da Carolina, os sonhos dela, como a Carolina foi. Fiz uma live também para uma escola muito rica aqui em São Paulo. Ali também foi muitos depoimentos, muitos depoimentos. Estive também aí na FLUP, a Rafaela também estava na FLUP, e a gente estava autografando o livro, depois que eu fiz a palestra, estava autografando o livro, eu autografando da minha mãe, a Conceição Evaristo autografando o dela, e na fila tinha uma negra, né, toda, os cabelos sem pentear, sem dente, mal arrumada, e ela chegou em mim e falou, olha, eu queria que você autografasse o livro para mim, porque você sabe onde eu moro, né, eu falei, aqui no Rio, né, ela falou, sim, mas eu moro na Cracolândia. Eu ouvi sua história e eu comprei o livro. Hoje eu não comprei a droga, eu comprei o livro. E eu vou ler e vou alcançar o meu sonho, porque eu gosto de artes, eu vou estudar artes, vou montar um teatro, uma peça teatral, e quando você vier ao Rio, eu quero que você venha assistir. Então, eu abracei ela, falei, espero mesmo que aconteça isso. Então, como é que a Carolina, ela mexe com todo mundo. Ela mexe tanto na Espanha, na França, como a Rafaela esteve na França, sabe? Na França, Portugal, a Rafaela também esteve em Portugal. Como a Carolina, ela mexe com o mundo inteiro e com todos o Brasil, crianças, adolescentes. Então, eu tenho dito, né, que o pessoal acha assim, a Carolina é minha, né, e eu digo, a Carolina não é de ninguém, Carolina é de todo mundo. Carolina é do branco, do negro, da comunidade, da criança, do indígena, do estrangeiro, do Brasil. Então, não adianta, a Carolina é minha. Não, a Carolina é do mundo, a Carolina é de todo mundo. E aí eu agradeço essa oportunidade de eu poder ter falado um pouco da Carolina para vocês, dar espaço para as meninas aí falar alguma coisa. Obrigada. Muito obrigada, professora Veronice. A gente que agradece, assim, tá todo mundo, só tô vendo os comentários, assim, aqui no chat, da emoção, todo mundo falando da emoção que está sendo esse momento. E, de fato, tá, né? Então, dando prosseguimento aqui às falas, a essas falas tão esperadas, né? A próxima convidada que eu vou chamar, né, por mim também é muito esperada. Essa fala, eu esperei muito também por essa fala, né? É uma pessoa que desde o começo, né, desde quando eu comecei a estudar Carolina, eu acho que foi uma das pesquisadoras que primeiro eu li trabalhos sobre Carolina. Acredito que é uma das pessoas no Brasil que tem uma maior produção acadêmica sobre Carolina também, né? É a professora Rafaela Fernandes. Ela é doutora em Teoria e História da Literatura, é pós-doutora pelo Programa de Pós-Graduação em Ciência da Literatura da UFRJ e também pelo Programa Avançado de Cultura Contemporânea, também da UFRJ. A professora Rafaela coordena o grupo de estudos decoloniais Carolina Maria de Jesus. A professora Rafaela também é membro do Conselho Editorial da Companhia das Letras, como a professora Veronice já colocou, né? Nessa organização e estabelecimento dos textos da obra completa de Carolina Maria de Jesus. Né? A professora Rafaela Fernandes também é autora de uma obra importantíssima, que é o resultado do seu estudo de doutorado, que é o livro A Poética de Resíduos, de Carolina Maria de Jesus, uma obra que já é rara, né, já é difícil de se ter. Então, digo isso porque já procurei bastante, já tentei adquirir, até agora não consegui, esgotado em todos os lugares. A professora Rafaela também organizou outros escritos de Carolina, o livro Clires, que é um livro também belíssimo e que também já está esgotado, né?
Clires Poemas Recolhidos, né? Meu Sonho é Escrever, né? Contos Inéditos e Outros Escritos, e o livro Onde Estás Felicidade, que eu acho que é um dos mais conhecidos hoje, né? Pela sua... por ter sido muito difundido aí nos últimos anos, de 2014 para cá. Então, professora Rafaela, a palavra é sua, né? Eu estou aguardando aqui ansiosamente para lhe ouvir. Boa noite a todas, a todos, a todos. Para mim é uma alegria estar com vocês. Voltar aqui a Recife, a Pernambuco, mesmo que virtualmente. Eu, mulher periférica, filha de Sueli Minervino Fernandes, pernambucana, paulistana, nascida em Pernambuco, neta de Luzinete, minha avó nordestina, de Olinda, juremeira. E para mim é uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Mostrando a foto aqui, Vera, da minha avó, para você ver também. Olha só, minha avó. Dizem que eu pareço muito ela. Então, quando eu fui a Recife, ela estava me segurando no colo. Quando eu fui a Recife, eu fui até o bairro Casa Amarela, onde a minha família reside, minha família nordestina. Então, um salve aí para todos vocês. É uma relação também muito de afeto estar aqui com vocês. Falar de Carolina depois de Vera, acho melhor não falar mais nada, né? Desligar a câmera e ir embora, ficar quieta, porque quem sou eu na fila do pão, né? Como eu costumo falar para a Vera. Mas eu peço um agô, né? Para falar em nome e a memória de Carolina, um pouco aí do que eu penso, do que eu faço junto com essa minha companheira aí de longa data, né? Porque eu costumo dizer que eu não estudo Carolina, e Carolina que me resgatou, né? As pessoas falam, você resgatou os manos, não resgatei nada, quem me resgatou foi a Carolina, que me tirou lá da periferia, me ensinou os problemas da minha branquitude, me ensinou que as pessoas negras com quem eu convivi são muito mais do que aquelas que batiam o tambor lá no terreiro da minha avó, e que tem muita história, muita força, muita garra, e tantas coisas importantes na formação intelectual, social, histórica e de revolucionária do nosso país, né? Hoje mesmo, lendo um texto da Nilma Gomes, e é muito louco isso, né? Porque quando a gente estuda Carolina, parece que as coisas vêm, né? A gente sabe que quando a gente está no âmbito do pensamento decolonial, que sai, né, da episteme, do pensamento branco, colonizador, a gente começa a sentir também, a gente se torna um senti-pensante. E hoje, como uma senti-pensante, lendo um texto da Nilma, ela faz uma referência a um texto do Miguel Arroyo, né, um pedagogo decolonial, onde ele fala a seguinte frase, que eu quero iniciar a minha fala aqui rapidamente com vocês, né? A luta pela vida educa por ser o direito mais radical da condição humana. Carolina foi isso, foi uma luta pela vida, uma luta pela literatura. Então, ela é uma mulher que nos move, como disse a Vera, move a todos, não tem classe, não tem cor. Quem lê Carolina é tocado por ela, né? Eu gosto sempre também de problematizar algumas questões, então por isso eu vou mostrar aqui umas imagens, mas é bem rápido, porque eu sei que a gente tem pouco tempo, é só para trazer um pouco essa problemática e inserir um pouco essas outras Carolinas que eu busco e que, na verdade, foi um grande encontro, um encontro tão lindo e tão potente que eu senti necessidade de mostrar para o mundo, desde 2001, quando eu pude ler pela primeira vez diversos textos da Carolina na Biblioteca Nacional do Rio, e depois caçando tudo que ela escreveu loucamente, tentando mostrar para o mundo tudo isso. Mas antes eu quero ler uma passagem que a gente publicou depois, em 2018, nesse livro, Meu Sonho é Escrever, uma frase lapidar, uma escolha aí nossa, né, Vera? Uma escolha coletiva para titular essa recolha de textos inéditos de Carolina e outras versões de textos não inéditos assim, mas sempre modificados, solapados pela mão pesada, sobretudo do homem branco. Então, a Carolina deu uma espécie de resposta para todos aqueles que falavam, e ainda falam, que ela não faz literatura. Ela disse o seguinte: os pássaros cantam na linguagem certa, na linguagem correta e sincera que a própria mãe natureza lhes deu. Falar é bonito quando se fala certo. A linguagem só tem valor quando se trata de nominações estranhas. Digo estranhas para vocês, mas não para nós. Esquecer os dissabores é o nosso dever.
Pois se nós consideramos isto como uma estrada em que viajamos, e se estamos chegando ao lugar designado, não vejo motivo para lembrar e comentar o trecho dessa estrada ruim. Carolina, assim como Toni Morrison e tantas outras escritoras, trazem negros e também indígenas, trazem muito a imagem do pássaro e da gaiola, ou seja, esse ser que canta, esse ser poético, engaiolado, calado na história da literatura brasileira. Então, vou falar um pouco para vocês, são essas outras Carolinas, além da Carolina estigmatizada, que foi sim uma Carolina com lenço na cabeça, sim, porque ela foi uma mulher também da fazenda, ela foi sim uma mulher do campo, uma lavradora, mas ela não foi só isso. Essa que é a grande questão. Quantas vezes Carolina, ao longo das suas mais de 5.000 páginas, questionou a obrigação de colocar lenço na cabeça, que Audálio Dantas e outros fotógrafos falavam para ela posar, levaram terra da favela no dia do lançamento de Quarto de Despejo, e Carolina chorou. Não de tanta emoção, embora ela tivesse ficado feliz de ter visto seu nome no livro, mas de saber que ela tinha que ainda estar dentro desse lugar para que ela minimamente pudesse ser reconhecida como escritora. Diferente das escritoras da atualidade, que podem escolher as editoras negras, independentes, e grandes editoras que estão se formando, como Malê, Nandiala e tantas outras, Carolina teve que se submeter a esse mercado editorial. E talvez se ela não tivesse submetido, hoje, talvez a gente não teria acesso à grandiosidade, ao espólio, à fortuna literária que ela nos deixou, não é verdade? Então, eu estou tentando aqui compartilhar enquanto eu falo, não está dando, e talvez eu desista. E aí a gente vai falando, e depois qualquer coisa, acho que eu vou conseguir. Eu não sei se já está aparecendo aí, se alguém puder me dar um toque, eu vou mostrar só rapidamente para fixar Agora. um pouco. Obrigada. Está aparecendo. Maravilha, obrigada. Só para você fixar um pouco essa imagem de Carolina, dessa Carolina que escreve, essa Carolina que tem uma caneta originária e que finalmente agora, através desse mega projeto da Companhia das Letras, depois de grandes esforços com diversas editoras pequenas que não podiam publicar a magnitude de obra de Carolina, dada a questão financeira, a gente tem a chance de conhecer a caneta originária de Carolina. Uma Carolina que nos deixou um legado literário que hoje está, em sua maior parte, na cidade de Sacramento, em condições péssimas, infelizmente. Há uma luta, talvez Vera fale sobre isso, a gente pode falar depois, de retirada desse material, desse lugar, onde é a prisão, onde Carolina foi espancada 2 vezes, juntamente com sua mãe, acusada de roubo. E a memória negra está lá, encarcerada, ainda sobre os escombros, e num local que não é um arquivo, que não tem condições de acondicionamento desse material potente, desse material tão importante para a nossa história, não é verdade? Então, se a gente pegar as imagens e pensar as Carolinas, né, as imagens que Carolina foram colocadas nos livros de Carolina nos anos 60 e até pouco tempo atrás, né, se a gente pegar determinados livros aí, que ainda insistem no estigma do testemunho tão somente na escrita e na caneta de Carolina. A gente vai ver essa Carolina sempre cabisbaixa, a imagem da pobreza, a ponto da tradução alemã colocar o filho de Carolina à frente da mãe, que usa o seu chapéu, a idosa que era, atrás. Porque talvez fosse impossível, né, para esse fotógrafo que queria mostrar o sofrimento, colocar uma mulher negra que gostava de se colocar chapéus, que gostava de usar colares e seus broches. Então chama atenção para essas imagens, tá? Chama atenção porque essas imagens elas foram veiculadas nesse período em que Carolina vivenciou esse devir Sarah Bartman, né, que foi aquela mulher negra que era colocada dentro de jaulas e que era analisada e olhada como um zoológico. Na contramão disso, nós temos aqui diversos artistas, sobretudo negros e negras, que estão ressignificando essa história, assim como a Petrolina vem trabalhando, né? E também o Henrique Cunha vem falando da ressignificação do lugar e da herança ancestral negra, e graças a todo esse movimento também de luta negra, que é um movimento que nos educa, porque a escola a gente sabe que ainda é um espaço de reprodução
de um saber europeu, colonizado. Então, a gente tem todo um movimento na contramão que tira a Carolina dessa condição de bestialidade. Aqui eu encerro só, eu poderia mostrar algumas outras imagens, mas eu paro para ler Carolina, para trazer Carolina para vocês. Aproveito para chamar a atenção, então, para as capas, para as imagens que escolhemos para a Carolina. E que talvez Carolina tivesse ela mesma escolhido, como, por exemplo, a capa desse livro, que é o meu livro, que está online, viu, Tamires? Pode baixar gratuito na Amazon, está online. Esse livro, aqui a gente está Carolina, com a sua fantasia de carnaval, né, Vera? Que depois você pode comentar, a Carolina que tantas vezes recosturou essa fantasia de galinha da Angola, penas de galinha da Angola, Carolina escrevendo o seu livro, que não é uma palavra egípcia, né? Clíris é uma palavra grega, do grego arcaico, demorou cerca de 12 anos para eu também descobrir que palavra era essa, e que significa clarividência, e que tem toda uma significação quando a gente pensa nessa linguagem proverbial de Carolina, de matriz ancestral africana, cambinda, como bem mostra o estudo da Helena Pajaro, uma historiadora, mas que a gente consegue encontrar nas entrelinhas dos seus textos, e sobretudo na própria referência que a Vera acaba de dizer desse avô, que era uma espécie de griot, que era um benzedor, um rezador, e que falava diversos provérbios, e não à toa Carolina escreve, né, o conto Sócrates africano, colocando aí essa linha abissal desses dois mundos, o africano e o Sócrates. Ela fazia bem essas ironias, Carolina realmente sabia provocar, né? E ela traz toda essa ancestralidade do avô, de uma oralidade nos seus textos, que foi podada, que foi modificada, que foi corrigida, desse português tão potente, que tem tanta literariedade nas suas obras, que finalmente vocês terão acesso já em julho, na primeira publicação de Casa de Alvenaria, sem cortes. E aí eu disse para o pessoal de Recife, antes de começar essa live, que eu tenho uma surpresa. E a surpresa é a seguinte: a gente sabe que na publicação de Quarto de Despejo, preparada pelo Audálio Dantas, né, ela tem muito... o livro foi moldado de acordo com o que ele queria mostrar. Ele mostra uma mulher que tinha raiva de nordestinos, uma mulher machista, uma mulher quase racista, o que seria impossível do ponto de vista, já que é uma pele negra que fala, né? Mas quando você pega o texto como um todo, sem aquelas reticências e aqueles parênteses, a gente encontra as ambiguidades que percorrem esse corpo, né? Carolina, em 1962, quando ela sai da favela e se decepciona totalmente com a sala de estar, com a sala de visitas, porque ela vai ver que, de fato, ela não vai ser reconhecida como escritora, e ela vai narrar muito isso no caso de Alvenaria, algo para se estudar, algo que precisa ser muito analisado, e muito lido, e muito difundido. Ela vai começar a rever todas as suas relações com todos os segmentos da sociedade, sobretudo os nordestinos. E ela foi a Recife. E aí eu vou ler para vocês uma passagem, vou dar um spoiler aqui, que estará no Casa de Alvenaria, onde Carolina fala dessa viagem em Recife. Vou ler. Entramos no avião e zarpamos. Eu ia olhando as regiões planas e cinzentas. Não via arvoredos. A brisa era cálida. Dá a impressão que o calor promanava-se no solo. Às 7 horas, chegamos em Recife. Os jornalistas nos aguardavam. Estavam com trajes leves, várias pessoas pediam autógrafos. Fui autografada com a louríssima americana Mary Johnson. Visitei Recife a convite do ilustre e nobre Dr. Miguel Arraes. O aeroporto dos Guarapés estava super lotados. Perguntaram-me o que achei da viagem. O voo foi muito bom. Estou contente de conhecer os nordestinos. Povo que, sendo culto, é muito bom, mas sendo favelado, é um perigo. Depois das entrevistas, a esposa do Audálio foi para o hotel com seu filho. Eu e o Audálio entramos no carro do senhor Fernando Navarro e fomos a um programa de televisão no canal 6.11. Fomos apresentados aos recifenses pelo vídeo. Cumprimentei os pernambucanos e agradeci a acolhida amável dos nordestinos. Após o programa, fomos para o grande hotel. A reportagem nos aguardavam. Eu estava alegre e confusa com as amabilidades dos nordestinos. Que homens educados! Quando olho alguém,
é um olhar carinhoso, são cultos, gostam de estudar. Os que são analfabetos têm desgosto de não saber ler. Eles não são ociosos. Se o clima do norte fosse normal, eles não deixavam o seu torrão. Então, vejam, ela é uma mulher que está se revendo o tempo todo. Né? Ela é um ser humano, Carolina, ela está o tempo todo se revendo, ela está se reavaliando, ela está pensando, e aí depois, Vera, seria muito legal a gente contar para eles aquela história com o Jorge Amado, viu? Então, aí, tudo. Vamos contar. E aí tem também momentos em que ela vai narrando, quando ela comeu a comida nordestina, e toda a relação dela com o Recife, ela sai, assim, ela se revê. Então, a gente tem que pensar que a Carolina, quando ela está escrevendo lá no quarto de despejo, ela está escrevendo dentro de uma situação de emergência. Então, é muito simplório a gente chegar e dizer, ela era machista, ela era racista, ela era preconceituosa. Quem era Carolina escrevendo e quando esteve favelada? Porque ela não era favelada, ela esteve, né? Então, acho importante marcar algumas questões aí, quando a gente vê essas outras Carolinas. Aí eu vou encerrar aqui minha fala, para a gente dar oportunidade para escutar as colegas e falar mais, com um poema que foi publicado no livro Clíris, que se chama Os Feijões, e que é um poema que foi retirado, não foi colocado, assim como Os Negros e tantos outros que falam sobre a questão da negritude, pelo, claro, um homem branco, que quando eu pergunto para ele numa palestra a qual eu estava ao lado, ele simplesmente disse, faz você. Eu fiz. E eu vou ler agora o poema. Eu não, né? Quem fez foi a Carolina. Eu só consegui editar junto com a galera da Favela da Maré. Todos esses livros foram feitos com editoras independentes. O Onde Está a Felicidade também, que também foi um trabalho coletivo, todos eles trabalhos coletivos, são livros de Carolina, obviamente. E está em PDF, está online, as pessoas podem baixar, podem ler. Depois também a gente fez uma versão com uma capa diferente, porque a gente estava revendo essa questão do estigma e da imagem veiculada de Carolina. Então a gente tira essa imagem com lenço na cabeça, não, como eu repito, não que ela não foi uma mulher com lenço, ela foi também, mas o problema é quando a gente entende isso dentro de um contexto maior, né? Então, esse poema, a Carolina está escrevendo em 1946 sobre cotas para negros na universidade pública. Então, você imagina, trabalhar esse poema com os estudantes em sala de aula, né? E aí tem uma imagem também muito linda dessa edição. Eu amo essa foto. Que saiu agora na Argentina, com o português colombiano, totalmente diferente da edição dos anos 60, que tem uma série de problemas. A própria Carolina mesmo questionou muito as edições dos livros, o romance único, né, de 7, que ela escreveu 7 romances, mas apenas um foi editado, e ela fala que mudou a história, modificaram o nome, tiraram o nome da personagem. O próprio livro Diário de Bitita, que ainda que editado, ele tem uma potência, mas é um livro que agora eu estou trabalhando nele no pós-doc, e esse livro, que na verdade se chama Um Brasil para Brasileiros, né? Quando eu vou para a França, entrevisto as jornalistas que pegaram os cadernos da Carolina, levaram para a França, publicaram esse livro sem autorização da família, elas me dizem que Carolina não poderia ser entendida como Clarice Lispector. E eu só pensei naquele momento de uma doutoranda ali, bolsa sanduíche, realmente, nem vou discutir, ela nunca vai ser entendida como uma Clarice Lispector. Espera. E aí o livro é o seguinte, o poema é o seguinte: Os feijões. Será que entre os feijões existe o preconceito? Será que o feijão branco não gosta do feijão preto? Será que o feijão preto é revoltado com o seu predominador, percebe que é subjugado? O feijão branco será um ditador? Será que existem rivalidades, cada um no seu lugar? O feijão branco é da alta sociedade. Na sua casa, o feijão preto não pode entrar. Será que existem as desigualdades que deixam o feijão preto lamentar? Nas grandes universidades, o feijão preto não pode ingressar. Será que existem as seleções, preto para cá, branco para lá, e nas grandes reuniões o feijão preto é vedado entrar? Creio que no núcleo dos feijões não existem as segregações. Carolina Maria de Jesus. Que maravilha, que maravilha. Assim, quando a Rafaela falou no começo, antes da gente começar a atividade, que tinha um presente, a gente não imaginou o tamanho desse presente, né? A gente não passou pela nossa cabeça a dimensão desse presente, assim.
todo mundo já está aqui ansioso, esperando por esse momento desse livro sair, eu tenho certeza. Foi muita emoção agora, minha gente. O coração da gente não aguenta. O coração dos recifenses, ele é mole, ele é choroso, ele não aguenta. Isso é a cara de Alisama, rapaz. Não tá? Então, eu quero chamar, né, para fechar essa gira de mulheres tão incríveis, falando sobre uma mulher tão incrível, que é a Carolina, eu quero chamar a Andréa Ribeiro. Andréa, ela é atriz, pesquisadora, produtora, preparadora corporal nas artes cênicas, e ela é coordenadora geral, idealizadora, protagonista também, do espetáculo Carolina Maria de Jesus, Diário de Bitita, esse espetáculo que ganhou o mundo, né? Ganhou o Brasil e ganhou o mundo desde 2015, quando foi estreado. Então, Andréa, vai ser um prazer ouvir você desse lugar, né? Desse espetáculo de feitora, de idealizadora, de construtora desse espetáculo, e está levando também o nome de Carolina, né, desse outro aspecto para o Brasil todo e para o mundo, assim, ganhando já Obrigada. um espaço, né, diferenciado. Andréa, por favor, a palavra é sua. Tamires, muitíssimo obrigada pelo convite, essa porta aberta por Vera Eunice, para mim. Agora, com esse olhar de fora, vendo Vera, né? Sempre já participei de algumas lives com Vera, e cada vez que você olha, né, vê a Vera falando nessa condição de filha de Carolina Maria de Jesus, eu penso que como nós somos privilegiados de ter essa oportunidade de ter a Vera aqui entre nós e ressignificando cada vez que ela participa de uma live, a relação dela com a Rafaela, que eu também agradeço assim imensamente. Cada vez que eu escuto Rafaela, eu aprendo mais sobre Carolina Maria de Jesus, ela me provoca a querer saber mais, a mergulhar mais. Isso é fundamental para esse processo ficar vivo e contínuo. Então, cada vez que eu olho para a Vera e vejo a Vera, eu vejo como nós somos privilegiados de ter essa potência dessa mulher, né? Se alimentando, se realimentando com a obra da sua mãe, repensando, ressignificando. Então, meu encontro com Carolina Maria de Jesus foi em 2012, final de 2012. Eu estava num processo também de um hiato assim, da carreira muito grande, eu estava em busca do que falar enquanto atriz, e meu processo também de ser atriz no Brasil era um processo que, se eu quisesse realizar alguma coisa, eu teria que realmente sair, arregaçar as mangas e ter essa força de produção. Então, a gente sabe que para fazer produção nesse país tem que ser alguma coisa que te movimente muito, que você queira muito falar. E aí eu fui estudar na Escola Angel Viana, já nessa busca, né, com o coração e a pele já buscando o que eu queria falar enquanto atriz, até que eu encontro o Ramon Botelho, que é o diretor desse espetáculo, e conversa comigo: Andréa, você já leu Carolina Maria de Jesus? Ele estudava na UF, aqui de Niterói. E eu falei que não. Ele me apresentou o livro Quarto de Despejo, eu li o Quarto de Despejo, fiquei muito impressionada, muito impactada. Depois um outro amigo me apresentou o Diário de Bitita, que eram as lembranças dela da infância. E aí sim, eu fui assim construindo, fui pensando que era isso realmente que eu queria montar, que eu queria fazer. E aí comecei todo esse processo de estudo, fui a Sacramento, visitei a escola, andei pelas ruas de Sacramento, e aí cruzei meu caminho com a Vera Eunice, com Dona Ruth de Souza. Eu não sei se vai conseguir, Tamires, passar essa foto que eu tenho como um documento com muito orgulho da Dona Ruth. E aí eu comecei a entender quem era essa menina, né? Essa ânsia de saber, essa menina... Licença, Então, Andréa. Vai sim. Quando você quiser que coloque a foto, você avisa que a Lisama já está a postos. Tá. Essa menina tão contestadora, que tinha essa necessidade de compreender a realidade que ela vivia. Eu costumo dizer que Carolina venceu
muito mais pela insistência do que pelas oportunidades, né? E aí eu fui começando a cruzar quem era essa menina, quem foram as referências, aí fomos entendendo a professora, o papel da professora, né, a professora Lonita Solvina, o avô, que era o Sócrates africano, né, como ele era chamado. A Casa de Carolina não tinha livros, mas tinha palavras, e essas palavras é que iam construindo todo esse imaginário, toda essa potência que ela foi inteligentemente construindo. Carolina, e eu me emociono muito quando falo isso, e eu aprendo muito com Carolina todos os dias, é que ela compreendeu muito nova que o maior patrimônio que ela tinha era o saber dela, e que isso ninguém poderia tirar dela. Então, isso tudo sendo construído com a presença desse avô, com o seu Manuel Nogueira, que era oficial de justiça, que lia para os negros analfabetos, o papel do doutor Zerbini, né, que foi esse médico que Carolina trabalhou na casa dele muito tempo, e no momento de folga, Carolina não saía para sua folga, ela ficava dentro da biblioteca lendo. Então, a gente começa a entender que Carolina ela lutou muito para ser publicada. Ela investiu muito nesse caminho. E aí comecei essa construção de levar a Carolina para os palcos, e à medida que eu ia me aprofundando, falando rapidamente aqui, né, gente? À medida que eu fui aprofundando nesse estudo, lendo Carolina, eu também teria que me melhorar como pessoa, como mulher, como filha, como cidadã, né? E Carolina, ela me dá esse privilégio de ser melhor, de homenagem aos meus ancestrais, né? Então, à medida que eu vou entendendo quem é a Carolina Maria de Jesus no meu corpo, porque eu começo o espetáculo falando: ontem eu comi macarrão do lixo com medo de morrer. Então, para você falar uma coisa dessa, eu tenho que me melhorar como mulher, como ser humano, eu tenho que estar atenta a esse mundo, e eu tenho que saber quem foi as mulheres da minha vida. E Carolina me deu essa oportunidade de entender quem foi Maria Dolores Ribeiro do Rosário, que morou em Campos de Goytacazes, um município do Rio de Janeiro, que cortou cana na roça. Minha mãe, Marisete Ribeiro Soares, que uma certa época também foi mãe solo, assim como minha avó, que veio de Campos com 3 filhos. Então, essas mulheres foram cruzando para essa construção de Carolina Maria de Jesus na minha vida. Então, eu só tenho que agradecer, Carolina. E a gente estreou em 2015, aqui no Rio de Janeiro. Desculpa, em 2015 não, nós estreamos em Uberlândia, no Teatro Municipal Oscar Niemeyer, e de lá para cá a gente não parou mais. E em 2017, a gente estreou no Rio de Janeiro, e aí teve toda uma presença maravilhosa da Vera Eunice, que veio com a Marisa, tive, né, a filha de Carolina, os netos e os bisnetos. Então, Carolina deixa um legado para a gente, perguntas, né? Carolina deixa a Vera Eunice, deixa a Marisa, deixa uma família maravilhosa. Carolina tinha um sonho de ter uma filha professora, e Vera realiza isso, que é muito importante. Carolina, esse projeto de memória, de manter a memória de Carolina viva, é importantíssimo a gente manter essa luta, essa resistência, essa resiliência que Carolina nos traz. E eu queria falar um texto de Carolina, que é um texto do espetáculo, depois a gente pode falar mais. Se quiser passar a foto, é uma foto que, para mim, é muito importante no momento dos meus estudos. Eu visitei a Dona Ruth de Souza, que, para mim, é a dama, grande dama do teatro brasileiro. Dona Ruth teve o privilégio de interpretar Carolina Maria de Jesus na década de 60, dirigida por Amir Haddad. Dona Ruth assistiu o nosso espetáculo, Amir Haddad também. Então, Dona Ruth falou que Carolina, não sei se vai passar agora, Tamires, essa foto. A Carolina,
com esse encontro com a dona Ruth, né, Carolina ensinou a dona Ruth a amarrar o lenço na cabeça. E prestando muita atenção também no que esse dado, né, que a Rafaela traz também, que essa releitura de Carolina, eu entendo completamente essa releitura, essa ressignificação de Carolina, sem esse lenço na cabeça, mas esse momento que a Carolina amarra o lenço na Dona Ruth, a Dona Ruth contou para a gente, foi um momento muito simbólico, que Carolina fez isso assim com muita alegria, com muita satisfação para ela, né? E depois a Dona Ruth me ensina a amarrar esse lenço, como me passando o bastão. Carolina passou para a Dona Ruth passando para mim. Eu acho esse documento assim fortíssimo, foi matéria no segundo caderno aqui no Rio de Janeiro, e muito me orgulha, porque Dona Ruth, para mim, é uma representação muito forte da mulher negra. Eu, quanto mulher negra, de pele mais clara, mas enquanto uma mulher negra, ter sentado com a Dona Ruth de Souza e ter ouvido as suas histórias, ter ouvido a experiência dela ao lado de Carolina, para a construção também da personagem, que ela representou belíssimamente no teatro, e depois ela passando todo esse legado para mim, foi fortíssimo. Eu queria falar um texto do espetáculo, que a gente fez uma adaptação do livro Quarto de Despejo e o Diário de Bitita, né? Que é esse momento que a Carolina catando papel na favela do Canindé, em São Paulo, e conforme ela ia catando papel, ela ia achando alguns elementos no lixo que remete ela à infância e vai ajudando ao público a construir essa menina, esse imaginário dessa menina que chegou a Carolina Maria de Jesus, né? E ela diz assim: quando os negros aprenderem a ler, não vão aceitar a coleira da humildade. Até um cão sabe rosnar e impor respeito. Negro inculto vira nômade indolente, sempre uma boca. Um dia, no Brasil, ainda vai ter negro médico, doutor, engenheiro e até professor. Lá em Sacramento tinha um homem, seu Manuel Nogueira. Ele lia o jornal para os negros analfabetos. E eu sempre acompanhava meu avô para saber os fatos do mundo. Tinha também uma negrinha, a Isolina. Ela era solicitada para ler as receitas médicas. Eu tinha inveja de Lina. Se ela era preta e aprendeu, por que eu não vou aprender? Estudei apenas 2 anos do primário no Colégio Allan Kardec. Fui levada pela patroa de minha mãe, Dona Maria Leite. Eu lia, mas não gostava. Sempre voltava chorando e não passava de ano, porque diziam que os pretos fediam. Era tão difícil aprender. Eu só sabia fazer o ó. A rodinha mais fácil. Minha professora, Dona Lonita Solvina, dizia: a senhora é inteligente, esforce a cabeça, leia, escreva e consulte sempre o dicionário. Pessoas instruídas vivem com mais facilidade. Comecei a estudar e nunca mais parei. Eu queria ser a doutora Bitita. O livro é a melhor invenção do homem. Se não fosse por intermédio dos livros, eu teria me transviado, porque passei a vida mesclada com marginais. Todos têm um ideal. O meu é gostar de ler. Todo dia eu escrevo. Quando eu não tenho o que comer, ao invés de eu xingar ou pensar na morte, eu escrevo.
Essa é Carolina Maria de Jesus. Salve a doutora Carolina Maria de Jesus. Desculpa, eu até emocionada, não era nem. Gente, muita emoção, né? Eu escolhi esse texto, um trecho do espetáculo, porque acho que esse texto ela menciona tantas pessoas que contribuíram para a construção dela, e ela vem, né, falando o que é ser uma criança pobre na favela, a resistência de Carolina. Carolina, para escrever, ela escrevia em condições adversas, né? Ela escrevia porque realmente ela precisava, ela era uma artista. 24 horas por dia, Carolina tinha necessidade de escrever. Então, ela escrevia, né? Hoje a gente escreve, a gente produz, né? Em casa, num ambiente protegido, com 3 refeições no mínimo por dia, né? Num ambiente arejado, limpo. Carolina escrevia apoiada na Vera Eunice. Carolina escrevia com fome. Carolina escrevia, muitas vezes, com fome, que é a pior das condições. E ela conseguia separar isso e escrever e produzir, porque Carolina produzia, ela escrevia, ela era uma artista o tempo inteiro. Né? Carolina nos deixa essa lição, ainda mais nesse momento de pandemia. Carolina nunca foi tão citada. Um dos maiores protocolos nessa pandemia, né, que é lavar as mãos, é usar álcool em gel. Então, Carolina foi tão forte em 2020, né? Foi tão mencionada, ela veio com uma força tão grande como ela veio desde 2014, e agora é um caminho sem volta, que a gente tem aí a Rafaela Fernandes, que tem uma luta brilhante, a Vera Eunice, que é incansável, essa mulher que a Carolina, nesse momento, ela deve olhar para essa filha e falar, caramba, olha o que eu deixei para o mundo. Então, é isso que a gente tem que pensar. Como é que a gente quer ser lembrado? Acho que Carolina me provoca isso o tempo inteiro. O que eu quero deixar para o mundo? Olha como a gente lembra de Carolina. Né? E é tão difícil a gente pensar a Carolina nesse lugar, o que ela entrega para a gente, né? Essas reflexões. Como é que a gente escreva como uma Carolina Maria de Jesus? Ela nos mostra esse tempo inteiro que a nossa história, né, pode provocar, pode mudar o outro para melhor. Então, ela me fez revisitar a história da minha mãe, a mulher que minha mãe foi, o corpo solo que minha mãe foi muito tempo nessa vida, a minha avó. Então, eu para fazer Carolina Maria de Jesus, ela me permite, sabe, grupo, amigos, eu posso estar com 70 anos, com 80 anos, eu posso fazer Carolina. E eu vou estar melhor, eu pretendo estar melhor como ser humano para dar voz a essa mulher. Enfim, gente, é que é muito importante falar de Carolina Maria de Jesus, esse corpo, né? Essa mulher criadora, essa mulher pensante, essa mulher artista. E, Vera, muitíssimo obrigado por confiar no meu trabalho. Em momentos tão difíceis, eu sempre agradeço. Obrigada, Tamires. Recife, muitíssimo obrigada por esse acolhimento. Espero fazer o espetáculo aí. Eu tenho grandes amigos aí. Vânia Oliveira está aí assistindo. É uma grande amiga. Obrigada, Recife. Vamos juntos. E salve Carolina Maria de Jesus e vamos nos fortalecer. Obrigada. Muito obrigada, Andréa. Muito obrigada, Vera Eunice, por ter puxado a Andréa junto para esse momento. Foi, de fato, um presente. Foi um presente para a gente, essa vinda de Andréa. Muito obrigada, muito emocionante. Né? Eu acho que todo mundo estava super emocionado quando você terminou de fazer a fala do texto, do espetáculo. Eu acho que a gente estava assim, todo mundo naquela
sem nem respirar direito, né? De tão Verdade. emocionados que estávamos. Então, eu só quero dizer que, assim, foi um presente. Essa noite foi um presente para mim, eu tenho certeza que foi um presente para todo mundo que está aqui também. Gratidão, obrigada. Eu acho que a gente pode abrir uma rodada de conversa. Acho que vai ter muita gente que vai querer falar alguma coisa, perguntar alguma coisa, né? Eu só peço que a gente tenha tranquilidade, né? Calma. Coloque aqui, quem quer se inscrever, bota o nome, inscrito ou inscrita, ou levante a mão. Cessa Reis já levantou a mão. Eu vou já passar a palavra para a Cessa, e aí eu queria só lembrar, pedir, na verdade, para a professora Vera Eunice contar do episódio em relação a aquele autor que a gente bem sabe que ficou meio enciumado, né, quando Carolina despontou. E aí tem um episódio bem peculiar que ela já contou em outros momentos que eu tive a oportunidade de assistir, e aí eu peço para que a senhora possa compartilhar aqui com a gente, né, esse episódio curioso. E aí já passo a palavra para a Cessa já faz a fala dela, a pergunta, a reflexão, e Elisama também, e aí depois a senhora pode falar e já emenda as três falas, as três perguntas que vierem. Então, Cessa, depois Elisama. Eu já fui correndo levantar aqui minha mãozinha. Gente, que mulheres maravilhosas, né? Muito obrigada, gente. Eu fico pensando em nós aqui, 79 pessoas aqui presentes, né? Como é que nós levamos essas histórias para as nossas crianças negras, faveladas, né? Uma história assim de ressignificação, né? Da situação em que vivemos, em que colocam as nossas crianças negras, meninos e meninas, né? O quanto eles precisam ouvir essas histórias, né? Vera, né? Quanto aquela senhora que você disse deixou de comprar a droga para comprar o livro. Né? Quantas das nossas crianças, jovens e adultos e mulheres precisam saber dessa história, né? Para ressignificar suas vidas. Mas, Vera, eu queria que você falasse um pouco da sua emoção quando o FRJ deu o título de doutora à sua mãe. Cada homenagem é diferente. Então, eu não posso mensurar para você uma homenagem doutorado com uma live de hoje. Para mim, é a mesma homenagem, é a mesma emoção. Por quê? Porque umas falas maravilhosas dessas. É como falar para a Rafaela, quem sou eu na fila do pão? E eu estou aqui agora falando isso, porque as mulheres aí são poderosas, essas mulheres aí, sabem muito da Carolina, né? E logicamente que a minha mãe já sonhava, como diz o Dálio Dantas, minha mãe já sonhava em ser cantora, atriz, escritora, doutora. Então, ela conseguiu agora, pós-morte, ser doutora. Então, foi uma alegria muito grande. Para mim, foi um marco tremendo. Apesar que vem muito mais homenagens aí, pelo que eu estou vendo aí, muito mais homenagens. E, como eu falei para você, para mensurar fica difícil. Mas o doutora foi exatamente uma coisa assim, muito emocionante. Eu não esperava, uma surpresa muito grande, mas eu sei que ela hoje é considerada uma doutora devido às várias Carolinas, às várias pesquisadoras, às várias teses que foram escritas sobre ela, às várias pesquisas, todas essas homenagens, acontecimentos, muito ovacionada no mundo inteiro, no Brasil, por todo mundo. Então, com certeza, ela teria esse título de doutora mesmo, e sem modéstia, né, achei muito merecido, né?
Porque eu acho que ela tinha mesmo que ser considerada doutora, apesar do pouco estudo, mas pela sapiência que ela tinha, pelo vocabulário que ela tinha, pela história dela, pela leitura que ela tinha. Porque, eu falando assim, ela tinha como diz a Rafaela, ela estudou a vida inteira. Ela sentou num banco de escola 2 anos, mas ela nunca mais deixou de ler, nunca mais deixou de estudar, nunca mais deixou de se aperfeiçoar. E ela sabia que aqueles 2 anos de escola foi o que levou até hoje aonde ela está. E por isso que ela valorizava muito o professor, e por isso, como diz a Andréia, ela queria mesmo que a filha dela fosse professora, e graças a Deus eu consegui realizar esse sonho da Carolina. Que lindo. Elisama está com a mão levantada, ela quer fazer uma pergunta, mas eu acho que antes você pode responder, você pode falar daquele episódio. Jorge Amado. Então, quando a Carolina surgiu, né, ela surgiu numa época difícil, anos 60, tinha escritores aí, Clarice Lispector, escritores, Jorge Amado, e veio ela bem, assim, tímida até. Tanto que muitos críticos falam que Clarice Lispector, alguns críticos falam que Clarice Lispector tinha minha mãe como uma empregada doméstica. E eu sei que não era, porque eu tive o prazer de conhecer Clarice Lispector, e num lançamento de um livro dela, a minha mãe falou, olha, minha mãe era muito alta, minha mãe baixava para falar com a gente, e ela fala, olha bem para esta mulher se chama Clarice Lispector, você vai ouvir muito falar o nome dela. E, como eu tenho dito, minha mãe falava, olha para a mulher, porque se não olhasse, ela já ficava brava, né? Minha mãe era muito brava, a gente obedecia assim. Então, eu ficava olhando para Clarice Lispector. Só que, também Manuel Bandeira, ele também foi muito importante na vida da Carolina, porque muita gente falava que quem escreveu o Quarto Desfecho foi Aldário Dantas. E ele mesmo falou que precisava ser um mágico para escrever um livro como o Quarto Despejo. E Manuel Bandeira foi em defesa da minha mãe, assim, veementemente. Agora, Jorge Amado, no começo, assim, quando a Carolina surgiu, vocês vão ver bem isso claro em Casa da Alvenaria, e falam várias vezes, falam da Zélia Gattai, falam muitas coisas de Jorge Amado. Ele estava até aceitando a Carolina, só que ele não esperava que a Carolina fosse vender tantos livros, que a Carolina fosse crescer dessa maneira, fosse ser tão homenageada pelo povo, que seria um best-seller. E aí surge um ciúme. Então, tem um jornal, até está em Sacramento esse jornal, que fala, Carolina Maria de Jesus, vítima ou louca? Não, louca ela não era. Por quê? Porque quando o Jorge Amado, a gente ia muito ao Rio de Janeiro, e nos festivais, tardes de autógrafo, festivais. E ele falou para minha mãe, olha, Carolina, você vem para minha casa. Né? E nós fomos, minha mãe foi feliz para a casa dele. E como eu sempre andava com a minha mãe, fomos nós duas. E quando nós chegamos na porta, era uma noite escura, e a minha mãe, eu lembro que ela batia na porta. Ela tocava com a campainha e batia na porta. E aí, quando a empregada abre a porta e fala, olha, o Jorge Amado falou que não é para você entrar na casa dele, e você pode ir embora. Minha mãe ficou assim, puxa, no Rio de Janeiro, ela veio de São Paulo. Aí ela falou, vamos deixar a menina aqui. E amanhã cedinho você vai buscar a menina, para você se virar melhor aí. Aí eu entro. Quando eu entro, elas me pegam pelas mãos, eu passo pela sala dele, uma sala enorme, a TV ligada, eles estavam tudo dormindo no sofá lá da sala, e eu passo e elas falam, vai bem devagar. Aí elas me colocam para dormir num sofá-cama, que antigamente tinha um baú dentro do sofá-cama. Eu dormi lá a noite inteira,
E de manhã elas me tiraram cedinho e me deram café. E aí uma delas chega na cozinha e fala, ele vem vindo, ele vem vindo. Elas falam, você vai, me coloca embaixo da mesa e fala, fica aí embaixo, você não fala, não se mexe. E aí eu vi, ele estava com penhoar, estava com chinelo, e ele pedindo o desjejum dele de manhã, lá, ovos, que era ovos que ele queria, não sei o que ele queria. Aí elas encostadas na mesa, né, e ele na porta pedindo, andando, e elas encostadas na mesa. E aí ele foi embora, e minha mãe chegou e me levou. Então, essa a imagem. Eu conheço o Jorge Amado pelos pés, né? Eu vi os pés do Jorge Amado. Mas é essa a história. Então, minha mãe, na realidade, a minha mãe não era louca, não. E minha mãe também tem um episódio que ela vai falar em Casa Alvenaria, que quando foi para num festival de livros, colocaram quarto de despejo, colocaram 50 quartos de despejo. Acabou no instante, e o Jorge Amado estava vendendo todos os livros. Então, ela ali viu também que tinha esse boicote. Ela era esperta, brava, esperta, mas aí ela começa a perceber que a casa de alvenaria, que a sala de visitas não é o que ela falou. Ela deixa claro em casa de alvenaria que ela não estava feliz na sala de visitas. Né? E aí nós vamos ver em casa de alvenaria. Elisama está com a mão levantada. Pode falar, Elisama. Oi, gente, boa noite. Eu estou vendo que tem a Adriele e tem Kátia, Giovana também, inscritas. Eu posso passar a vez para elas, Tamires, porque no final eu gostaria de passar algumas informações sobre a continuidade dessa programação, não é? Que vamos ter o mês todo de junho. E aí eu passo para as meninas, certo? Que também estão levantadas. Eu vi que tem uma pergunta no chat para a Rafaela, certo? Porque aí depois a gente faz esse fechamento e eu passo esses informes. Mas agradeço assim imensamente, né? Sem palavras. Mas aí depois eu falo direitinho. Então, passa para a Adriele e Kátia. Então, eu vou fazer primeiro a pergunta do chat, do Frederico Matias, porque ele tinha feito há mais tempo. E depois dessa pergunta, aí segue com as duas que levantaram a mão. E a gente já passa para as convidadas. A pergunta é para a Rafaela. Frederico Matias escreveu assim: no caso da literatura negra, qual o nível de importância da relação autor, no sentido de biografia e obra, imaginativa e estética? Podemos falar com relação a Carolina Maria de Jesus em intencionalidade ao escrever. Não sei se Rafaela conseguiu captar a ideia da pergunta. E aí, as pessoas que estão com a mão levantada, por favor, Andriele, depois Kátia. Pode falar, Andriele. Boa noite. Nossa, eu estou muito, muito feliz em conhecer a Vera Eunice, mesmo virtualmente, em conhecer todas vocês. Possui argumentos em tempo de hoje de uma história negra e isso me inspira muito. Eu queria perguntar para a Vera Eunice e como ela se sente. Eu tenho 17 anos e eu fui apresentada a quarta de despejo recentemente pela minha professora e ela está aqui na live, Marliane, e eu queria perguntar para a Vera Eunice como é que ela se sente sabendo que Carolina, ela toca a todos, das crianças até os mais velhos, e isso é uma coisa que é muito emocionante, porque não é qualquer literatura, não é qualquer história que consegue agradar todos os públicos. Andriele, então, o que eu falei, né? Que a Carolina, ela consegue atingir a todas as pessoas, como eu te falei lá na FLUP. E tem uma passagem, assim, muito que me marcou demais. Numa palestra que eu fiz numa escola muito rica em Santo André. Santo André, no ABC, Santo André. E aí, eu fui fazer essa palestra, e foram para adolescentes, né, de 15 anos, do terceiro ano, porque eles iam prestar vestibular,
e precisavam saber mais sobre o quarto espírito. E eu fiz a palestra. Quando acabei a palestra, uma menina perguntou para mim, Gabriela, posso fazer uma pergunta para você? Eu falei, claro, pode fazer. O que você achou da escola? Eu falei, não, a escola é maravilhosa. A escola tinha restaurante maravilhoso, livraria, banco, salas de aula, assim, esplêndida, o teatro, uma coisa maravilhosa. E aí ela falou, tinha chafariz. E aí ela falou, você achou a cara da riqueza, né? Ela fez assim, né? Eu falei, é uma maravilha a sua escola. Então, você sabe quanto tempo eu não vejo a minha mãe? Eu não vejo a minha mãe há mais de um mês. Sabe como é que eu como? Eu almoço aqui e ela paga a marmita para eu levar para casa. Mas você não. Você tinha sua mãe que cantava, que lia para vocês, que passava fome junto com vocês. E quando ela chegava em casa, você chegava em casa, ela estava lá com vocês. Então, e ela chorava muito. Ela chorava muito. E nesse meio tempo, no mesmo dia, um menino vem, tímido, muito tímido. E ele está abraçado com o livro da minha mãe, assim. E ele fala assim, você pode me autografar o livro, né? Falei, claro, né? Aí ele fala, eu sou um menino muito infeliz. Você sabe, eu penso em tirar minha vida às vezes, porque eu sou infeliz, eu não vou conseguir nada. Mas eu ouvi a sua história e li o livro da sua mãe. Então eu vou mudar, eu vou crescer, eu vou conseguir meus objetivos, eu vou sonhar, eu vou conseguir alcançar os meus sonhos, igual a Carolina alcançou. Então, são histórias de uma escola de gente, e quando nós saímos, todo mundo ficou chocado lá, né? O professor, os coordenadores ficaram chocados. E aí o pessoal me levou na lá e falou, olha os carros blindados, olha todos esperando aí, as crianças. Mas falta o quê? Falta aquela família, que é o que Carolina Maria de Jesus, com toda a pobreza dela, com toda a braveza dela com os filhos, ela conseguia ali organizar a vida dela. Então, Adriana, é isso que eu falo, a importância não é o meio social. Então, a Carolina atinge todas as pessoas. Todas as pessoas. Isso me faz lembrar de uma passagem do texto de Quarto de Despejo, em que ela fala, né, que o preto é perseguido porque a sua cor da pele é da cor da noite, e o judeu porque é inteligente. E perto do finalzinho do trecho ela fala assim, já nós pretos não tivemos um profeta para orar por nós, porque ela fala que os judeus tiveram um profeta. E como você falou, a gente não tem um profeta, mas nós temos uns aos outros. Sofremos juntos, vivemos juntos e sentimos juntos. Que linda. Muito linda. Muito obrigada, Linda, Adriele. André. Gente, Rafaela Fernandes, ela tinha falado comigo no começo que ela ia poder ficar até às 8h30. Então, eu estou vendo aqui que já está no horário de Rafaela. Então, Rafa, se você quiser dar alguma palavra, fazer algum comentário final antes de sair, eu acho que é o momento para não extrapolar o seu tempo. Pode seguir, eu já anulei o que eu ia fazer depois. Não tenho condições, não. Depois chororou todo aqui. Então, eu vou chamar a Kátia, que tinha levantado a mão já faz um tempo. Kátia, pode colocar sua pergunta, o seu comentário. Oi, vocês me ouvem? Sim, perfeitamente. Então tá bom. Que bom que a Rafaela não saiu, porque é para ela, né, que eu tenho que falar aqui primeiro. Agradecer porque eu estou aqui por conta de uma aula que eu tive com ela semana retrasada. E eu participei do Sarau das Musas, né? Tive o prazer já de conhecer a Eunice. Estou emocionada até agora com tudo. Eu não digeri nem o Sarau das Musas, entendeu? Aí eu tenho tudo isso aqui hoje. Mas eu queria só pontuar algo que foi falado sobre o Jorge Amado. A Rafaela me trouxe essa informação na nossa aula e eu fiquei muito decepcionada, com certeza. Muito decepcionada mesmo, porque é meu objeto de estudo, né? Então, assim, para resumir, hoje eu sou doutoranda na Universidade de São Paulo,
conheci a professora Rafaela numa aula semana retrasada de Carolina Maria de Jesus. O primeiro contato que eu tive com a obra foi por conta dos vestibulares que eu tive que enfrentar por 7 anos para entrar na Universidade de São Paulo. E eu já falei isso no Sarau das Musas, né? Eu era empregada doméstica, Carolina me representa, vocês me representam. E ou eu entrava na USP ou eu entrava na USP. E eu quis entrar por conta de ser apaixonada pelas letras e também querer ser uma professora. E eu entrei. E foram 7 anos para entrar, fazer minha graduação. E o meu mestrado eu optei pelo Jorge Amado porque era né, o período do centenário dele, estava na crista da onda, e a minha orientadora, ela já tinha um grupo de estudos, e o olhar, a militância, a resistência, tudo isso me levou para o Jorge Amado, né? Então eu fui adiante. E aí eu entrei no doutorado esse ano, é meu primeiro ano. Depois também de 5 tentativas. Eu sei que todo mundo já chorou muito aqui, não é a ideia, mas a gente tem que falar assim, por conta de tudo que foi falado nessa noite, né? E eu optei por uma continuidade no trabalho, até eu conhecer a professora Rafaela, né? Mas é claro que a gente tem os nossos projetos, mas com certeza Carolina Maria de Jesus, como a Veronice falou, é de todos. Eu só tenho a agradecer, eu queria falar muito aqui, porque eu tinha que agradecer a professora Rafaela pelo Sarau das Musas, que é ela que fez o contato, e eu pude ter esse primeiro contato com vocês, e hoje aqui também. Quero agradecer muito. E, Rafaela, você me tocou várias vezes, inclusive hoje, falando dessa submissão da Carolina com relação ao mercado editorial, e eu sei o que é isso, porque eu publiquei o meu livro para contar um pouco a minha história, Manual da Vitória da Doméstica, e eu tive que fazer de forma independente, entendeu? Para levar um pouco dessa minha luta, dessa minha história e dizer que a universidade pública também é nossa, e a gente entra assim, e eu entrei. Parabéns. É mais ou menos por aí, como a Rafa também falou, né, no dia da nossa aula. Enfim, eu ficaria aqui muito tempo falando com vocês, mas eu queria agradecer demais mesmo a todos, a todas. Foi demais essa noite, não tem muito o que falar. É isso, é gratidão e amor por vocês, né? Ganharam mais uma. Obrigada. Elisama, acho que está na sua vez. Não tem mais ninguém inscrito, como você já estava inscrita, pode falar. Eu vou pedir, vou lembrar, né, que vamos colocar aqui no chat o link da ata de frequência para quem participou hoje. É um mecanismo que a gente tem como controlar a questão dos certificados, então a gente vai botar aqui e vocês preencham, não esqueçam. Elisama, a palavra é sua. Bom, gente, estamos todas, né, todos, assim, coração a mil, né? Eu acho que vocês viram o tempo todo minha cara aqui. Hora eu ria, hora eu chorava, né? Então, assim, agradecer muito, né? A cada pessoa que está aqui presente como público, a Veronice, agradecer a Andréia Ribeiro, agradecer a Rafaela, Tamires, que mediou, né? Que está mediando esse momento. E dizer que esse projeto, Memória e Presença Viva de Autorias Negras, ele é construído a muitas mãos, não é? Então, nós temos estudantes da graduação, da pós-graduação, envolvidos na organização, não é? De cada atividade, de cada momento, não é? Que a gente organiza, e está sendo, assim, uma alegria e uma honra imensa a noite de hoje, né? Eu amanheci o dia pensando, né, e nos últimos preparativos, né? Meu Deus, o que é que falta? Olha e-mail, olha quem se inscreveu, e abre sala, e mandando mensagem para um, mandando mensagem para outro. Então, foi um dia todo dedicado a esse momento, né? Assim, vibrando muita energia, vibrando muita positividade e muito axé para essa noite de hoje. E teve um momento que eu escrevi no grupo, né, do WhatsApp da gente, né, são tantos grupos, mas aí eu escrevi, né, no grupo, dizendo assim, né,
Bom dia. Hoje teremos mais uma atividade aberta ao grande público. Já temos mais de 100 pessoas inscritas. Nossa equipe está de parabéns. À noite, todo mundo perfumado e vibrando boas energias. A memória e o legado de Carolina Maria de Jesus merecem. E esta é a nossa missão. Muito axé. Né? Essa é a missão de nós que fazemos parte deste projeto, é de, né, dar visibilidade, valorizar o legado de autorias negras que são invisibilizadas na academia. Na academia, desde a educação básica até o ensino superior. Dizer para a Vera Eunice que eu tenho utilizado a leitura de Carolina nas minhas aulas também, certo? E que isso, né, tem causado um impacto muito grande. E é essa a nossa missão nesse projeto. E eu acho que a gente abre um ciclo de rodas de diálogo. Teremos 3 momentos. Hoje é o primeiro, né? E já foi tudo isso, né, que nós estamos aqui vivendo. Teremos no dia 22 uma noite também dedicada a poemas, a escrita de poemas, né, de Carolina. E no dia 30, Andréia, nós teremos um pequeno espetáculo produzido por um estudante de teatro aqui de Recife, da Escola Municipal de Arte João Pernambuco. Minha vida é toda de papel. Ele fez agora, durante a pandemia, né, sozinho, lendo, relendo, pesquisando. Então, ele é um estudante de uma escola que eu trabalho, uma escola municipal de arte, e ele é o dramaturgo, ele é o diretor, ele fez sob a supervisão dos professores, né? Lógico, mas ele fez a edição do vídeo, é um vídeo, certo? O espetáculo está em vídeo. Vou mandar para você, Vera Eunice, também. Vai estar no canal do Laberê, depois que ele apresentar, vai ficar disponível. Eu quero muito assistir. Então, muito. assim, nós estamos aqui, né, dialogando e construindo, dando visibilidade a essas autorias, né, a Carolina, a partir do diálogo com as artes. A partir da tela, que são as artes visuais, estamos convidando artistas das várias áreas, né, do teatro, das artes visuais, para fazerem releituras, para fazerem produções a partir dessas autorias, e Carolina, né, essa potência toda que a gente tem, não é? Nós teremos também um edital de sequências didáticas para professoras e estudantes de licenciaturas, pessoas que atuam como educadores, não é? Para escreverem sequências didáticas a partir das autorias, né, da coleção de telas que nós temos, e Carolina, né, que é a nossa grande, né, homenageada de hoje e desse mês todo. Então, o projeto ele está sendo um desafio muito grande, fazê-lo, né, em meio a essa pandemia, em meio ao isolamento social, mas nós estamos cumprindo com a missão, não é, de dar visibilidade e de trazer, não é, de fazer cada vez mais honrado e conhecido o legado de Carolina, né, e de outras e outros intelectuais negros que são invisibilizados pela academia. Então, minhas palavras, né, de hoje são só gratidão mesmo, assim, a cada uma de vocês. E, com certeza, né, o caldo, ele está só começando, nós teremos aí mais 2 atividades, no final teremos teatro, né? Teremos aqui uma apresentação, Minha Vida é Toda de Papel, por Luan Amin, estudante, né? Daqui, de artes cênicas, não é, de Recife, e só convidar vocês para continuarem nesse axé, continuar nessa vibração maravilhosa. Vejam, a gente está, né, cada um, eu estou em Paudalho, Zona da Mata, né, de Pernambuco, né, então estou em Paudalho,
Tem um que está em canto, um está em outro, cada um num lugar diferente, mas a gente consegue, apesar dessa distância e dessa virtualidade, sentir a alegria, sentir a emoção, a vibração e o axé de estar aqui com mulheres tão potentes falando sobre Carolina, que nos inspira, não é? E que nos traz, assim, muitas alegrias. Então, isso, assim, é muito bom mesmo. Vou colocar a lista de chamada, porque eu fiquei entre chorar e rir e acabei esquecendo de colocar no chat. Então, quem vai sair, espera só entre um minutinho aí, que eu já vou colocar lá, viu? Gratidão mesmo, gente, todo mundo que está aqui. Então, enquanto a Elisama coloca a listinha lá de presença, que eu já ia lembrar ela, Elisama, a listinha. Enquanto ela coloca, eu também vou só agradecer, né? Agradecer essas 3 mulheres maravilhosas que assim, esse encontro, né, tão lindo, tenho certeza que é o primeiro de outros, de muitos, inclusive presenciais, que a gente vai ter, porque essa pandemia não vai durar para sempre, né? E a gente tem muita coisa para viver, para fazer juntas e juntos. Queria agradecer grandemente, imensamente, uma pessoa que entrou aqui agora há pouco, a professora Cícera Nunes, lá da URCA, Universidade Regional do Cariri. A professora Cícera foi quem fez a ponte para que eu chegasse até a Rafaela e, consequentemente, chegasse até a professora Vera Eunice e depois chegasse até a Andréa Ribeiro. Então, se não fosse a articulação de Cícera, talvez o caminho tivesse sido mais longo, né? Então, Cícera fez aí também, né? Mexeu a sua rede também. Então, eu acho que é isso. Esse evento mostra muito sobre isso, né? Sobre como essa rede de estudantes e pesquisadores e professores e artistas negros e negras e que estão fazendo esse debate sobre a educação das relações étnico-raciais funciona, né, quando é uma rede. Estamos hoje aqui, estamos todas aqui, estamos todos aqui, né? Então, agradeço demais a Cícera também. Vou passar a palavra para as 3 convidadas, cada uma fazer a sua despedida, né, dizer suas palavras finais, né, suas impressões sobre hoje, sobre tudo isso. Então, vou pedir que fale na mesma ordem que a gente começou, né? A professora Vera Eunice, depois Rafaela e, em sequência, Andréa. E aí, depois, a gente retoma só para se despedir. Então, professora Vera Eunice. Bom, eu tenho somente que agradecer, né, os presentes, o pessoal de Recife, né, como a Elisama falou, né, tem gente de todo lado aí de Recife, né, ela é de Paudalho, até marquei aqui. Quem sabe vou visitar a sua cidade, né? Vai me convidar. E uma noite assim maravilhosa. Eu, como não consegui ler o Quarto de Despejo ainda, por motivos assim emocionais, eu sei que eu tenho que conseguir, mas aí eu vou vendo assim a Rafaela lendo alguma parte, igual ela leu Casa Venaria, a Andréa com essa entonação toda aí representando a Carolina. Então, eu sempre falo, né, que a Andréa é uma vencedora, porque ela passa por muitos problemas. Porque o pessoal acha que ela é branca, né? Ela não pode interpretar a Carolina, né? E eu, quando eu fui assistir a peça, fui na pré-estreia, eu, sinceramente, eu não tinha nem visto a cor dessa menina. Eu só vi a Carolina. Ela é uma perfeita Carolina. Ela tem que levar... Essa peça dela tem que ir para Recife para vocês verem a grandeza dessa peça. E eu vi a primeira vez e vi agora recentemente. E está cada vez assim mais Carolina. Ela está assim, superando, né? E a Rafaela também. Tem que agradecer, porque a Rafaela também tem enfrentado muitos problemas por causa da cor, mas ela não desiste, não. Como fala, e ela e a Andréa vão aí, e não é para desistir, não, porque, como eu falei, Carolina é de todo mundo.
Então, eu só tenho a agradecer ao pessoal de Recife, adoro, como eu já falei, o episódio do Nordeste, eu sei que eles cultuam muito a Carolina, e é isso, gente, muito obrigado, e eu vou ver essa peça do dia 22 são os poemas, e dia 30 eu vou assistir a peça desse menino. Obrigado, viu? Maravilha. Acho que eu vou só rapidinho responder o Frederico, fazer alguns comentários e aí vou me despedir, tá, gente? Não, o Frederico pergunta aqui se é possível separar a vida e a obra pensando a literatura negro-brasileira. Eu vou usar o conceito do Kut, que para mim é o que mais consegue traduzir a obra da Carolina, as obras dos escritores que eu conheço. Né? É impossível, não tem como separar. Esse negócio de que a crítica literária, né, as universidades insistem em separar, tirar o engajamento, separar a luta, é quase impossível. Se a gente pega, por exemplo, a história do Quilombo hoje, né, a própria história, o próprio já Luiz Gama escrevendo lá atrás, é toda uma história de uma literatura que também é uma literatura que se faz enquanto crítica. Isso, mais do que nunca, em Casa de Alvenaria, Carolina discutindo o lugar do escritor negro na literatura. Então, é uma literatura que não tem como não pensar sobre a sua existência e comunicar as suas inquietações através dessa literatura, porque é um espaço de fala, de conquista, uma possibilidade de comunicação que foi tão negada à população negra, que tem essa força também na matriz oral e oralizante, mas que nunca deixou de criar o saber, né, e a criação literária e artística em geral. Então, Frederico, a gente pode conversar mais sobre isso profundamente. Eu estou super na expectativa de conhecer. Você pode me adicionar? Eu coloquei meu Instagram aqui, que diferente da Vera, eu sou facinho, viu, gente? Vocês podem falar comigo no Insta e no Facebook, tudo que tiver a ver com Carolina, e que puder ir além do quarto de despejo, eu estou aqui para colaborar e fortalecer. Bom, e essa coisa da biografia, a gente está muito feliz que a Vera está escrevendo, né, finalmente a biografia, a segunda biografia, porque a única que existe é a Cinderela Negra, e a próxima que é a da Vera, que vai trazer de fato, né, elementos aí que a gente possa levar em consideração enquanto uma biografia séria, um trabalho sério, né? A gente sabe da biografia que a Lilia Schwartz fez com 10 alunos, demorou 10 anos para ficar pronta, então não foi algo feito para vender. Então a gente tem que pensar muito nisso, tomar muito cuidado e perceber que é muito difícil a gente pensar numa biografia linear para uma história tão incerta, né? Uma história que a própria Carolina, através da sua literatura, ela autoficcionaliza. A sua literatura é também uma maneira de encontrar a sua história e contar e pensar sobre a sua história e para os seus, né? O lembrar para esquecer, para lembrar de novo. Então, eu acho fundamental aí que a gente tome um pouco de cuidado com isso e espere mais do que nunca a biografia de Vera Eunice, quem melhor do que ela para contar a história dela e de sua mãe. Bom, eu agradeço demais esse laboratório, saber que eu tenho mais vocês como parceiros, amigos, pessoas que choram junto comigo, que riem junto comigo e Carolina. Carolina, somos sacerdotisas de Carolina, né? Fomos sacerdotisas de Carolina nessa noite ritual aqui. E, bom, eu conheci essas mulheres maravilhosas também semana passada no evento do próprio laboratório, narrativas afrodiaspóricas, também chorei muito e ri muito com vocês e dancei muito, e vocês colocaram muita música durante o evento, e foi assim um acalento no coração estar com vocês. Gosto muito de estar sempre em contato, meu sonho era ser professora numa universidade do Nordeste, ficar com a minha família aí, conheço a galera do Milba, professor Iedo, professor Sávio, do Afrolic, para mim não tem mais sentido ir no Abralic, só Afrolic na veia agora. E é isso, gente. Um grande abraço. Muito obrigada pelo convite. É uma alegria, uma honra sempre estar com a Vera, poder falar com a nossa amiga Andréia, que quando traz a Carolina com a sua fantasia de carnaval, mostra que a Carolina também era poesia e sabia bailar e sabia dançar com a vida, além de sofrer e falar sobre as suas entranhas. Então, agradeço a todos. Saúdo os colegas que estão aqui. Michael Dias, pedagogo decolonial. Acho que seria muito legal ir falar com vocês.
Ele está fazendo uma pesquisa maravilhosa, repensando a pedagogia no Brasil a partir de Carolina. Tem um conceito da filosofia carolinista da educação. Acho que vai ser muito legal se vocês conhecessem esse pesquisador, assim como Jacinália, que também está presente, e que tem um trabalho lindo, né, Vera, que ela acabou de fazer com os estudantes, um mestrado, uma pesquisação, onde ela fez um livro lá na Unemate, que é os alunos nota 10. Então, os alunos leram o diário da Carolina e depois fizeram um diário e imagens. Muito legal esse livro, muito bacana esse trabalho. E a Mônica também, que é uma estudante que acabou de defender o doutorado sobre Carolina e vai estudar agora os provérbios na filosofia. Então, trazer Carolina filósofa. Apenas queria também dizer mais uma coisinha sobre a questão do título de doutor honoris, porque esse título ele foi solicitado há muitos anos por mim em várias universidades por onde eu passei. E precisou chegar aqui lá no Rio de Janeiro, juntamente com uma professora da filosofia, do IFIX, que não era do curso de letras, e eu, pós-doutoranda do curso de letras, a gente se uniu e conseguiu, depois de várias idas e voltas, esse documento ele foi aceito. Então, acho que vale dizer que foi um esforço das ciências humanas, alguém que hoje é da literatura, eu, mas que sou também de ciências sociais, ou seja, toda uma luta quando se pensa no lugar de Carolina na literatura e reconhecimento dela enquanto uma escritora dentro das universidades. Então, é muito fácil a gente hoje falar desse título, se fosse algo, uma iniciativa da UFRJ, mas eu acho que a gente tem que pensar as várias implicações e vários debates que daí são disseminados, tá bom, gente? Então, valeu, e contem comigo, tamo junto, e eu vou pegar esse gato preto para mim, viu, Cris? Tchau. Andréia, a palavra é sua. Então, como a Carolina falou no texto, né? Eu queria ser a doutora Bitita. Ela já falou isso lá atrás. Então, agora, quando eu falo isso, eu falo muito mais emocionada, com muito mais alegria de vê-la ocupando o lugar que ela merece estar. E Carolina mexe com as estruturas, né? Não tem jeito. Depois que a gente passa por uma roda, uma gira dessa, lugar com tanta energia positiva, falando de Carolina, a gente está dentro de casa, mas a gente desliga o nosso aparelho aqui diferente, né? A gente sai diferente falando de Carolina Maria de Jesus, que foi protagonista da sua própria história. Carolina nos ensina muito, ela nos deixa esse legado que é potente, né? Que deixa a gente, com as nossas estruturas também, mais firmes no caminho que a gente quer seguir. Eu acho que Carolina tem que ser realmente um farol para esse Brasil. A gente tem que andar, seguir com Carolina. Carolina foi uma exceção, e a exceção confirma a regra, mas que pena que o Brasil, para a gente alcançar, a gente produzir, imagina quantas Carolinas aí que não tem chance de aparecer, esquecidas por esse Brasil, né, como Elisame falou. Então, cara, mas mesmo assim a gente tem que persistir na luta, persistir falando de Carolina Maria de Jesus e sua obra, que agora o caminho, a gente não tem volta mais, agora é uma reta que Rafaela faz brilhantemente, né, transpira Carolina Maria de Jesus, Vera Eunice nos dando esse presente de escrever a biografia de Carolina. Acho que vai ser assim um momento, um auge para essa história toda, assim. Vai ser um momento muito, muito forte para nós que estamos aqui vibrando Carolina Maria de Jesus, ler a biografia, né, no olhar dessa filha, no olhar da mulher que é Vera Eunice hoje, já toda fragmentada, já toda reconstruída, toda atravessada por tudo que ela ouviu. E eu fico muito feliz, muitíssimo obrigado, Vera, mais uma vez. Eu te amo, Vera Eunice. Tamires, obrigada. Rafaela, obrigada, povo. Recife, obrigada pelo acolhimento. Gratidão. Muito obrigada, mulheres. Muito obrigada, Tamires, gente. só uma coisinha. Alguém falou, queria o telefone da Andréia. Se te pedirem, pode passar. Certo. Tá? Também, gente, só lembrando,
Hoje é o primeiro de um ciclo de 3 encontros. Então, a gente abriu, eu entendo que a gente abriu com chave de diamante, né? Abrimos da melhor maneira possível esse ciclo de rodas de diálogos, não tinha como ser melhor, né? Então, dia 22, teremos um encontro marcado com a professora Amanda Crispim Ferreira. Tem o material para estudo que está lá no link do Drive, então acessem o link, leiam o texto que a professora Amanda preparou exclusivamente para esse momento, com poemas escolhidos, né, de Carolina, que ela já vem trabalhando desde a pesquisa dela de doutorado também. No dia 30, teremos um encontro de fechamento com a peça que já foi, o espetáculo, a peça que já foi tanto falada aqui, né? Então, vocês estão convidadas para participar, tanto no dia 22, quem puder, como no dia 30. Então, são nossas convidadas de honra, de verdade, né? Agradeço muito, demais, só tenho a agradecer, gratidão, axé, e muito obrigada, Carolina. Você vai tirar fotinho? E é isso. Cadê as fotos? Se tiver como printar aí, quem tiver as habilidades dos prints do computador, por favor, fiquem bonitas, abram as câmeras, façam as poses. Vera, quando quiser vir comer aqui uma macaxeira com charque, em Recife, convidadíssima. em Paudalho, viu? Tem onde ficar aqui, convidadíssima. Vai ter lugar para escolher se vai querer ficar em Casa Amarela, se vai querer ficar em Recife, em Aldeia, em Paudalho, em Olinda. Vai ter lugar para escolher. Pode vir-se embora, assim que passar essa pandemia. Não só Vera, como Rafaela também, Andréa também. Oba, Maria da Conceição, esse menino seu é danado, hein? Tô morrendo de rir com ele. Olha ele. Ela tem vergonha. Ele lá. Tirem os prints, gente. Eu não sei fazer. Foi ótimo, viu, gente? Muito então obrigada. Ivanildo, beijo para tu. Cícera, beijão. Beijo para você, Cessa. Cheiro. Ivanildo, meu querido. Oi, meu amor, foi massa. Adorei. Foi sim, foi sim. Vera, quando você vier aqui, você vai me ver de pé a cabelo. Esse menino seu aí, eu vou te falar, hein? Que menino danado. Recife! Obrigada, Recife. Um beijo. Beijo. Tchau. Tchau, gente. Para todo mundo, Tchau, gente. Até a próxima. Tchau. Até. Muito obrigado. Muito obrigado. Tchau, Clark. Tchau, meu amor. Tchau. Parabéns para todas. Maravilhosas. Beijão, gente. Beijo. Beijo.